A gente começa baixando aí o VirtualBox. Só clicar ali em Download, escolher, no caso o host é o Windows, é só selecionar ali o Windows, ele vai fazer o download do programa. Aproveita que já está aí, já faz o download do Extension Pack. Terminou de fazer o download, só mandar instalar. A instalação é tranquila. Windows, Next, Next, Next. Manda instalar. E aí já pode startar o VirtualBox. Faz o download da ISO do Linux, lá em linuxmint.com. Tem 3 versões, o Cinnamon, o Mate e o XFCE. O XFCE é o mais leve deles, então se a sua máquina for uma máquina mais fraca, a máquina virtual provavelmente vai ficar melhor com ele. Eu fiz o download do Cinnamon usando o torrent para fazer isso. Download via torrent. Eu já tinha ISO, então eu não fiz de novo. Como eu já tinha uma versão antiga do Extension Pack, ele acusou, pediu se eu queria fazer o download, eu falei que não. Porque a instalação normalmente é o que? Você vai em Arquivo, Preferências, e aí ali em Extensões, você clica no Mais, ele vai pegar aquele Extension Pack que você já tinha baixado, manda abrir. Eu pedi para atualizar porque eu já tinha. Tem que baixar a barra até lá embaixo para poder concordar. E aí ele vai instalar para você, tá pronto o Extension Pack instalado. Agora é criar a máquina virtual. Clica ali no Novo. O nome da máquina, pode dar o nome que você quiser. Eu botei máquina virtual Linux. Como eu coloquei Linux no nome, ele já mudou ali o tipo automático para mim. Quantidade de memória. Coloque um tamanho suficiente para vocês trabalharem. Aí vai depender da máquina de vocês. Eu coloquei 8 GB na minha. O máximo possível vocês coloquem. Vai criar um disco rígido. Vai seguir o padrão de imagem do próprio VirtualBox. Esse disco vai ser dinamicamente alocado. Isso significa que ele não vai pegar um disco direto com o tamanho que você escolher, ele vai aumentando à medida que for preciso. O padrão que ele coloca é 8 GB, o Linux Mint pede no mínimo 15. Então eu já aproveitei e botei 40 GB. Não vai pegar 40 GB, tá? À medida que for precisando de espaço, ele vai aumentando até o máximo de 40 GB. É só mandar criar. Antes de iniciar a máquina, a gente vai fazer algumas configurações. A primeira delas é em relação ao processador, ali em sistema, a memória já estava ok. Número de processadores, coloque o máximo permitido. No meu caso ali é 4. Não adianta colocar mais porque o VirtualBox não vai permitir, tá? Coloque o máximo possível. Você não vai estar usando a sua máquina normal junto com a máquina virtual. Não vai dar muito certo. Dá OK. Volta lá em configurações, só que agora em armazenamento. Seleciona ali o controlador de IDE vazio. Vai lá naquele CDzinho lá embaixo, clica nele. Vamos escolher uma imagem de disco. É justamente aquela imagem ISO que nós baixamos lá do site. Seleciona lá o Linux Mint Cinnamon, manda abrir, dá OK. Agora sim você pode iniciar a máquina virtual. É a primeira execução, ela vai usar aquela ISO no primeiro boot. Aí você vai escolher para startar com o Linux Mint, é só dar Enter. Ele ainda não está instalando, ele só está iniciando a máquina usando como se fosse um pendrive bootável, só que é a ISO. Uma vez que deu o boot aí na máquina, a gente vai naquela opção ali, ó, e manda instalar o Linux Mint. Eu costumo instalar usando inglês mesmo, eu já falei para vocês em aula por quê. Manda continuar.
O meu teclado, embora ele seja português do Brasil, ele não detectou de cara. No meu notebook, meu teclado é americano. Teclado americano, moçada, a gente deixa em inglês do lado esquerdo e do lado direito a gente vai colocar ali, ó, inglês, United States International with dead keys. E depois a gente configura. Tá? No caso, no teclado brasileiro, eu mandei detectar. Eu botei o fechar parênteses, o R. Não tem essa tecla doida aí. Eu não tenho a tecla E. Mas eu tenho cedilha. Aí já foi suficiente para ele entender o idioma. Eu só testei para confirmar que estava tudo correto. No teclado em inglês, depois eu explico naquele arquivo TXT como é que a gente faz. Manda continuar. Eu não instalei direto os multimídia codecs aí, porque dá para instalar depois. Naquele arquivo TXT eu também explico como fazer. Manda continuar. Aí a etapa, normalmente, quando a gente instala numa partição, que é que mais dá medo, é escolher em que disco, em que lugar que vai fazer a instalação. Como é uma máquina virtual, eu vou usar o disco inteiro da máquina virtual, então não tem erro. Se você estiver instalando numa partição, assiste o outro vídeo lá em que eu mostro como é que a gente faz isso para instalar numa partição específica junto com a do Windows. Aí não, pega o disco inteiro, manda continuar. O fuso horário já está correto, ele achou normal. Cria lá um usuário, põe lá seu nome, põe um nome para a máquina. Eu chamei de máquina virtual, o nome de usuário que você vai usar para fazer login. Escolhe uma senha, fácil para você não esquecer. E aí manda continuar. A instalação vai começar. Eu achei que fosse ser mais rápido porque está direto da ISO. Na verdade demorou pra caramba. Na hora que terminar você manda iniciar. Aí você pode dar Enter. Ele está usando a ISO ainda, você dá Enter, ele vai reiniciar e não vai mais usar a ISO. Ele vai usar o que está instalado naquele disco que ele criou, que é o Linux que você acabou de instalar. Entra com o seu usuário e a senha que você escolheu. E aí está feita a instalação. O Linux está pronto aí dentro da máquina virtual. Está feita a instalação do Linux. Antes da gente começar a configurar qualquer coisa, vamos instalar. Vai lá em cima no menu dispositivos do VirtualBox. Adiciona lá o CD de adicionais à imagem. CD de adicionais de convidado. Lá na máquina virtual você manda executar. Põe a sua senha de novo. Isso aí ele vai instalar algumas coisas para melhorar o desempenho da máquina virtual dentro do seu host, no caso com o Windows. A comunicação dos dois aí vai ficar um pouco melhor. Ainda está fazendo, espera acabar. Aí, terminou, ele vai pedir para você dar Enter, você dá Enter, ele fecha a janela. E aí você pode ejetar o CD de convidado que ele colocou ali. Observe que quando eu aumento a janela, não mudou o tamanho aqui. É porque ainda não está valendo isso que a gente acabou de instalar. O que a gente tem que fazer é reiniciar a máquina uma vez. Eu reiniciei a máquina. Porque aí ele passa a valer essa instalação que ele acabou de fazer. Faz o seu login. Observe agora que quando eu mudo o tamanho da janela, vai funcionar. Diminuí, aumentei, agora ele pegou o espaço todo disponível. Está feita a instalação. Se você quiser já começar a instalar as ferramentas que você vai usar na disciplina, você já pode começar instalando o Java, o Maven, o Eclipse, assim por diante. Mas antes de você começar isso, eu recomendo que você faça pelo menos uma mudança. Ó. Clica ali naquele escudinho, no Update Manager, dá OK. E ele vai te dar uma opção ali ó, de atualizar o mirror local, mudar o mirror local. Você vai clicar no Sim, Yes, põe sua senha. Porque o padrão é pegar
os updates do Linux Mint nos Estados Unidos e do Ubuntu na Inglaterra. Não, vamos pegar um mirror local, um mirror aqui no Brasil. É só clicar naquele campo, ele vai começar a fazer alguns testes. Você escolhe o que está mais rápido. Eu costumo pegar a Federal do Paraná. Mesma coisa de baixo, você clica naquela linha ali. Nesse dia, o mirror aí da Globo estava horrível. Normalmente ele não é assim, mas não é o que eu tenho usado ultimamente. É só esperar, tá? Ele não travou não, demora mesmo. E aí você escolhe o mais rápido. Ultimamente o mais rápido tem sido esse da USP. É esse que eu selecionei. É só você aplicar. Não precisa esperar acabar não, tá? Escolhe um, já aplica. Já pegou os 2 mirrors brasileiros, dá OK. Ele vai fazer um update aí do cache dele. Você pode fechar essa parte. E aí você faz um update do Update Manager. Ele está desatualizado, ele percebeu isso, você manda atualizar, põe a sua senha. Ele vai fechar e abrir de novo na versão mais nova, assim que ele fizer o download. Aí agora já é a versão mais nova e ele já vai te mostrar os updates que estão disponíveis. Todos. E aí você manda instalar se você quiser. Eu recomendo que você instale e de tempos em tempos vai lá no escudo, clica de novo e manda fazer o update. Como é uma máquina virtual, a vantagem para a gente é que você não precisa desligar a máquina. Então, ao invés de desligar a máquina, você pode clicar ali, ó, salvar o estado da máquina. O VirtualBox vai salvar como é que a máquina está nesse instante. Ele está salvando o estado atual dela. E aí, depois, quando você voltar nessa máquina virtual, é só você iniciar, que ela vai carregar o estado em que ela estava antes. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, no Eclipse, não precisa nem fechar ele. É só você salvar o estado da máquina. Quando você voltar a trabalhar, o Eclipse vai continuar carregado ali. E aí você pode continuar trabalhando normalmente. E aí está pronta a máquina virtual para você começar a sua disciplina.